Queridos amigos do programa Tesouros da Fé, tenho hoje uma pergunta de uma consulente que prefere ficar no anonimato. Diz-me ela o seguinte: desde os meus 7 anos de vida, deparei-me com um problema que hoje, com 50, não consigo resolver. Assistindo com frequência, etc., o programa Tesouros da Fé, encontrei o que preciso. Muito obrigado e que Deus possa continuar servindo desse programa como instrumento para a evangelização e para aproximar os homens dele e Deus. Em que consiste a verdadeira caridade? Pergunta ela. O que é o sentimentalismo? E ela pergunta que isso pode, ao longo da infância, trazer alguma consequência na personalidade ou caráter da criança? Tudo aquilo que termina com ismo, então materialismo, sentimentalismo, vai indicar justamente, constitui um desvio de um equilíbrio que deve haver no agir nos sentimentos humanos. O sentimento humano é fundamental. Um homem sem sentimento é pior do que uma pedra, porque faz parte da natureza do reino mineral da pedra não ter sentimento, mas um homem sem sentimento é um homem mutilado, é uma coisa normal. Mas daí exacerbar o sentimento, como exacerbar qualquer outra virtude, cai-se num vício, num erro. Então, imagine um homem que seja enérgico, mas ele só enérgico, sem nenhum tipo de equilíbrio, é algo que não é a virtude, que a virtude está no equilíbrio. Um homem que tenha sentimento, nada mais próximo da criatura, amada por Deus, querida por Deus, o sentimento humano. Jesus teve sentimento, chorou quando viu Lázaro morto, quando teve notícia da morte de Lázaro, mas o sentimentalismo, a exacerbação dessa qualidade humana é um defeito. Até no século XIX, é conhecido como o século do romantismo, o romantismo, quer dizer, um excesso exacerbado daquilo que é o próprio do romântico, é característico como era bonito, imagine você, era bonito um homem morrer de tuberculose, porque era a doença do romantismo. Era algo, parecia torcindo, porque afinal de contas atraía a compaixão das pessoas. Quer dizer, as histórias todas dessa época vão mostrar como é que havia uma exacerbação deste sentimento. E isso realmente deve ser combatido desde a mais tenra infância, para evitar que a criança entre em qualquer desvio neste sentido. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, ela não gostava de observar certas imagens do Sagrado Coração de Jesus em que o coração estivesse meio rosado, porque ele imaginava que o coração deveria ser vermelho, muito vermelho, para indicar justamente o amor abrasado que ele tem por todos nós. E ela chamava isso daí de uma imagem com algo de sentimental, nesse sentido que você está me perguntando aqui. E ela, portanto, era de uma firmeza extraordinária, apesar de ser extremamente doce. Calcule que certa vez ela, tão doce, tão amável com as suas irmãs de convento, que era capaz de suportar o inimaginável. Havia uma freira em concreto que ninguém gostava de conversar com ela. Ela tão delicada, Santa Teresinha, que era a única que ficava dando todo tipo de atenção. Ao ponto desta irmã chegar certa vez para Santa Teresinha e dizer: Irmã Teresa, o que eu tenho de tão especial para você, de tal modo gostar de ficar comigo? Ela não percebia que era esforço que Santa Teresinha fazia sobre si mesma para ser amável com essa pobre freira com a qual ninguém gostava de conversar. Mas noutra ocasião, estava ela lavando roupa com outras irmãs e uma delas reclama com uma terceira, dizendo: cuidado, você está estragando estas toalhas que são utilizadas na sacristia, que são guardadas depois para ser utilizadas no altar. Isto é um absurdo que você está fazendo. E ralhou com energia contra uma irmã que estava lavando com pouco cuidado. Teresinha, muito atenta à atitude humana e percebendo por detrás de aparente zelo uma energia desequilibrada, ela, tão doce, vai e diz para a irmã: irmã, me diga uma coisa, você está corrigindo esta outra irmã que está lavando de modo inadequado este tecido, porque esse tecido vai se estragar e ele deve ser cuidado, ou porque você é a encarregada dessas alfaias? Então ali estava a precisão da doutora da igreja, ou seja, essa sua atitude é movida por amor de Deus ou movida por amor próprio. Então o homem o tempo inteiro deve estar buscando este equilíbrio, e o sentimentalismo faz com que o homem desequilibre e queira encontrar, às vezes, em Deus
um desequilíbrio que em Deus não existe. Ou seja, a languidez, o excesso de uma bondade falsa, uma bondade misturada com um mel que não é o mel próprio daquele que é santo, que quer ver o bem dos outros, que sabe corrigir no momento certo, que aceita ser corrigido. Então, a atitude sentimental é contrária à santidade. Veja, por exemplo, essa sua pergunta me ajuda a responder uma outra que recebi de uma senhora que também pede para ficar no anonimato, porque ela diz que há muitos e muitos anos ela ajudava a cuidar de uma paróquia, e depois que entrou um padre novo, então que não a compreende, que não manda mais com que ela faça essas e aquelas serviços que ela costumava desenvolver, e que ela percebe que tem esses e aqueles defeitos, que o padre não atende mais confissões, enfim, ela está dizendo coisas verdadeiras, mas está faltando, me parece, um certo equilíbrio de olhar estas coisas. Deus às vezes nos permite, às vezes, provações absurdas mesmo. Calcule o que dizia Santa Bernadette Sobiru, a vidente de Lourdes. Ela que viu Nossa Senhora em Lourdes, naquele lugar que passou a ser ponto de peregrinação para o mundo inteiro. Entrou depois para o convento. E lá no convento não via mais Nossa Senhora como via em Lourdes. E tocava a vida normalmente como qualquer irmã, como qualquer freira do convento. Certa vez perguntaram para ela, mas irmã, não é você aquela que via Nossa Senhora? E agora? Nossa Senhora não se comunica mais com você? E ela estava com a vassoura, varrendo uma sala, disse para a irmã, irmã, o que fazemos nós depois que varremos com a vassoura? A irmã responde, a gente guarda a vassoura. Pois é, foi o que Nossa Senhora fez comigo. Quando ela precisou se utilizar de mim, ela utilizou. Quando não quis mais utilizar, guardou como quem guarda uma vassoura. Portanto, nós devemos estar dispostos até a este absurdo de sermos colocados no armário como se coloca uma vassoura. A este propósito, que ajuda muito a ilustrar a visualização certa que deve se ter de todo o agir de Deus conosco, eu me recordo de uma reunião que nos fez o nosso fundador, o Monsenhor João Clá, no ano de 2000, a respeito da relação que devemos ter com Nossa Senhora. O que diz ele, o Monsenhor João, o que dizia ele nesta época, e o que ele diria hoje, porque ele não mudou o seu modo de pensar. Ele dizia o seguinte, ainda que ela, Nossa Senhora, não nos desse e tirasse um pouco que nós temos, nós continuaríamos em frente. Portanto, o ânimo, o desejo de continuar para frente, lutando, ainda que nos tire os elementos de ação. Porque nós somos da tese Santa Teresa de Ávila. Aunque não hubiera cielo, ainda que não houvesse céu, eu te amaria. Ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Ou seja, ainda que não tenha céu, eu amo a ela, Nossa Senhora. Ainda que não tenha inferno, eu continuo a temê-la. Temor aí no sentido do respeito. Ainda que ela me tirasse tudo, eu continuaria a amá-la e servi-la. E se ela me tirasse os braços, eu a serviria com as pernas. E se ela me tirasse as pernas, eu a serviria com a voz. E se ela me tirasse a voz, eu procuraria comunicar-me com os outros para falar a respeito das glórias dela com gestos, da bem-aventurança dela com os meus olhos, com a minha fisionomia. Eu me daria um jeito de entrar em contato para fazer com que ela, que é grande, para dizer que ela é incomensurável. Grande é ela, dando-me ou tirando-me. Grande é Nossa Senhora, dando ou tirando. Faz lembrar Jó, que dizia que Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. E continua ele, mas depois de tudo que ela fez, se ela me tirasse tudo o que me deu, eu continuaria ainda tal qual sempre fui, mas eu devo guardar no fundo da alma esta esperança. Ela é mãe. Ora, esta é a relação que temos que ter com Nossa Senhora e com Deus, diante de todas as dificuldades pelas quais nós possamos passar durante a nossa vida. E se você está com dificuldade em sua paróquia, procure rezar pelo seu pároco. Se ele não lhe tirou essa ou aquela atividade, aceite com humildade. No momento em que ele precisar de você, ele vai chamar. Se não chamar, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Porque se você não puder mais falar, como dizia aqui o Monsenhor João, gesticule. E se você não puder mais andar, fale com os braços, chame as pessoas. Ou seja, nada deve ser empecilho para fazermos o bem. E se não puder mais falar, silencie.
e se não servir mais para nada, se deixe guardar como uma vassoura, como dizia Santa Bernadette Sobiru. Somos instrumentos de Deus. O que devemos desejar, isso sim, é servi-lo como Ele quer ser servido e esperar o momento feliz de podermos conviver com Ele por toda a eternidade. Que Nossa Senhora nos ajude a não sermos sentimentais e a enfrentarmos as dificuldades da vida com ânimo, com disposição e na certeza de que tudo que fizemos por amor de Deus é agradável aos olhos do Altíssimo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até a próxima, se Deus quiser.